Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dorinha, professora de arte. Seja bem-vindo, aluno do 7º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a música, mas direcionada para a influência indígena e africana. Vamos lá? Bem, primeiramente eu gostaria que vocês acompanhassem comigo para a gente ter uma ideia da formação da música brasileira, que a gente não tem uma música assim pura, totalmente brasileira. A gente teve várias influências, né? Então vamos entender um pouquinho que influências são essas, certo? Então acompanha comigo. A música do Brasil se formou a partir da mistura de elementos europeus, africanos e indígenas, trazidos respectivamente por colonizadores portugueses, escravos e pelos nativos que habitavam o chamado Novo Mundo. Então nós temos aí essa figura, essa imagem, né? A música brasileira formada por influências indígenas, africanas e europeias. Então aí nós temos essa mistura que formou a música que nós vivenciamos hoje, vamos dizer assim, né? Mas hoje nós vamos falar especificamente dessa influência indígena e africana, certo? Dentro dessa influência, vamos entender primeiramente a música com a influência indígena. Imagina que vocês comigo, quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, que tipo de música eles ouviram? Quais as músicas que eles ouviram? Imagina só, os índios quando começaram a cantar, a dançar, e eles observando aquelas canções e não entendendo nada, com certeza, né? E muito, muito diferente daquilo que eles estavam acostumados. Então, acompanha comigo essa leitura. Eles ouviram músicas muito diferentes daquelas que estavam acostumados. A música indígena foi e é essencialmente religiosa, ligada às cerimônias e às atividades da vida da tribo. Cantos e danças de guerra, de caça, de pesca, de invocação e homenagens às entidades sobrenaturais, animais e celebração dos fatos sociais e ritos de passagem. Era uma prática coletiva, geralmente marcada pelo ritmo com poucas notas, melodias repetitivas, acompanhada da dança e do canto. Os instrumentos usados pelos nossos indígenas eram confeccionados por eles com materiais conseguidos do seu habitat. Eram feitos com bambus, cascas de árvores, ossos de animais e de guerreiros vencidos em lutas, caroços, sementes, barro, pele de animal e pena de ave. Como reflexos marcantes da cultura indígena na música brasileira, podemos observar o timbre anasalado do canto sertanejo, alguns instrumentos musicais e algumas danças como caboclinho e catira. Então, são alguns elementos que hoje nós podemos identificar dentro da nossa própria música, né? Mas que são características também indígenas que nós acabamos herdando, vamos dizer assim, né? Então, esses instrumentos que os índios confeccionam, né? E eu quero trazer aqui para vocês o maracá. Esse aqui é especificamente da aldeia Machacali, né? Então, é uma aldeia que fica no Mato Grosso do Sul, tá? Então, esse maracá aqui muito usado pelos índios. Então, vejam que a matéria-prima eles utilizam daquilo que eles vivem e têm na mata, né? E aí eles fazem esse tipo de instrumento. E esse aqui é o maracá, certinho? Legal, né? Bem, vamos acompanhar comigo aqui na tela alguns instrumentos indígenas que eles fabricavam, que eles fabricam também até hoje, né? E que são usados nas suas músicas nos momentos que eles estão ali em festa, em dança. Bom, o primeiro deles é o maracá. Ele é feito de cabaça oca, colocada na extremidade de um pau, cheia de pedrinhas, caroços ou sementes. Temos também o tambor. Todos esses aí estão exemplificados com as imagens ao lado, certo? Acompanhe aqui.
O tambor, os indígenas possuíam tambores diversos e também originais. A flauta, construída de madeira, osso ou barro, podendo ter o formato cilíndrico ou o formato de concha. Predominavam as flautas verticais, mas também eram utilizadas embocaduras laterais e nasais. A flauta de pan, formada pelo conjunto de tubos com diferentes tamanhos. Apito, feito de coco, folha de palmeira, chifre, concha, madeira e outros materiais. Servia principalmente para a caça e imitava os sons dos pássaros. Então, esses são os principais instrumentos que os índios utilizavam e ainda utilizam até hoje nas suas músicas, certo? Beleza, então agora vamos falar da influência na nossa música dos africanos, né? Como tudo isso começou. Acompanha novamente comigo esse texto explicativo. Diante das dificuldades encontradas no processo de escravização dos indígenas, os portugueses encontraram como alternativa a utilização de escravos africanos obtidos através do tráfico negreiro. Essa atividade inicia-se oficialmente em 1559, quando Portugal decide permitir o ingresso de escravos vindo da África para o Brasil, né? Antes disso, porém, transações envolvendo escravos africanos já ocorriam no Brasil. Durante 3 séculos, de 1550 a 1850, navios negreiros trouxeram para a nossa terra cerca de 5 milhões de negros africanos para trabalhar como escravo. Os escravos africanos faziam diversos tipos de atividades, destacando-se as atividades agrícolas, sendo a extração da cana-de-açúcar principal, a mineração e os serviços domésticos. Bem, os escravos africanos foram essenciais para a formação não somente da população, mas também para a cultura brasileira. Desde a culinária, passando pela música e chegando até a língua portuguesa, é impossível não perceber a influência da cultura dos povos africanos. A música e a dança eram o consolo dos negros no meio da opressão e dos sofrimentos em que viviam. Nas raras horas de folga à noite nas senzalas, cantavam e dançavam, lembrando a pátria distante. Então, nós vemos como a influência africana também foi importante e foi também, assim, predominante na questão da música brasileira, tá? Então, a música brasileira foi fortemente influenciada pelos ritmos africanos, como é o caso do samba, Ixexá, coco, jongo, carimbó, lambada e o maxixe. Inclusive, algumas canções de niná e canções de roda também. Muitos folguetos de rua até hoje brincados no país também têm origem africana. É o caso da congada, as festas de coroação dos reis de Congo e o maracatu. A capoeira, introduzida no Brasil pelos negros de Angola, também é uma dança, mas ao mesmo tempo é um jogo, uma luta. Foi um meio que garantiu a sobrevivência do negro liberto. O berimbau é o principal instrumento dessa dança. Bem, vamos aqui conhecer algumas canções de niná, que é cantada até os dias de hoje, mas que foram trazidas pelos negros, pelas escravas negras, né? Quando faziam os seus filhos dormir e as crianças também, os bebês das suas senhoras, né? Então, eu trouxe aqui 2 canções de niná que a gente conhece. Se você não conhece, pergunte aí para sua mãe, para sua avó, com certeza elas conhecem. A primeira é assim, ó. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe volta já. Né? Já ouviram essa canção? A outra é a seguinte. Boi, 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 boi da cara preta, pega esta criança que tem medo de careta. Então, essas 2 canções de niná
são canções trazidas pelas escravas negras, né? Que faziam para as crianças dormirem, para os bebês dormirem. Outras canções também são cantigas de roda. Escravo de Jó e Peixe Vivo. Olha só, se você também não ouviu ainda, pergunte à sua mãe ou à sua avó que elas vão cantar para vocês. Escravos de Jó. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa-os abelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Peixe vivo. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Viram como as canções, né, que a gente canta hoje são canções herdadas dos negros e dos africanos, certo? Então vamos lá. Alguns instrumentos, né, que os africanos usavam, como o berimbau, o agogô, a cuíca, o atabaque, são instrumentos que eles utilizavam, instrumentos principalmente de percussão, que são muito utilizados hoje em muitas músicas, em muitas bandas, em muitas composições, certo? Gente, o que nós vimos hoje? Falamos sobre a música, mais especificamente a influência indígena e africana na nossa música, certo? E a nossa atividade de hoje é a criação de um instrumento musical da cultura indígena. Isso mesmo, você vai criar um maracá, certo? Para isso você vai precisar de 2 garrafas PET médias ou pequenas, um rolo de papel toalha ou 2 rolinhos de papel higiênico, uma tesoura sem ponta, um durex, uma fita aí para você utilizar na colagem, e sementes ou grãos de cereais, que podem ser milho, arroz, feijão ou outro que você tiver. Siga o passo a passo que está sendo mostrado aí nas imagens, ou acesse esse vídeo que eu coloquei aí embaixo, e você terá o passo a passo também dessa atividade. Tá bom? Depois fotografe o seu maracá que você produziu e envie para o seu professor, certinho? Bem, gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu agradeço pela sua presença. Continue conosco. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essa aula, você vai poder rever e você também vai poder acompanhar melhor a instrução dessa atividade que você vai fazer nesse momento. Tá certo? Obrigada por estar aqui. Fique bem, se cuide e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!